Então, hoje nós vamos ver a continuação do estudo sobre o processador. Na verdade, é parte, né, do nosso estudo. Eu vou apresentar, estou apresentando aqui para vocês, então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, vamos fazer um replay, né? No canal a gente deu uma olhadinha, então, como é que a gente obtém, né, a partir do código de alto nível, como é que a gente pode obter um programa executável, tá? As várias etapas, né, desse processo todo de criação do programa. Conversamos um pouquinho sobre o Vonin, uma ideia inovadora dele de fazer um computador só para fazer diversas funções, carregando um programa diferente na memória. Tá? Como é que ninguém pensou nisso antes, né? Então, o modelo dele pressupõe uma unidade de entrada, uma unidade de saída, memória, unidade aritmética e lógica, unidade de controle. Eles chamam, dá outros nomes, né, para unidade aritmética e unidade de controle, mas de resto é tudo mais ou menos parecido. E é interessante a análise que ele faz no artigo dele, eu recomendo a leitura, para a escolha dos componentes, para a definição da quantidade de memória, da forma de representação, é tudo muito lógico, tudo muito bem construído. E o computador, a gente já viu, né? Deixa eu silenciar aqui. Já viu no computador, a gente já viu na aula passada, que no computador tudo está no formato binário. Toda informação é transformada em zeros e uns, dependendo de onde ela está armazenada. Serão impulsos elétricos, né, níveis de tensão, eventualmente em alguma outra forma, mas ela é sempre discretizada para o formato binário. A gente viu que esse modelo de computador evoluiu, né? Processador, memória, entrada e saída, onde o processador agrega unidade aritmética e lógica, a unidade de controle e os registradores, são um elemento novo, que também esse modelo foi evoluindo nas placas-mães dos computadores pessoais, para o modelo ponte norte, ponte sul, onde a ponte norte ligava o processador à memória e à placa gráfica, e a ponte sul, o processador aos periféricos, aos controladores de entrada e saída, né? A gente conversou também que esse modelo evoluiu, e hoje em dia, num chip só, nós temos vários núcleos, com vários processadores, né? Memória cache, controlador de memória e interface para a placa gráfica, quando não a própria placa gráfica embutida no mesmo chip. Tá? E a ponte sul continua lá fazendo interface com os periféricos, e tem também lá dentro o controlador de MA, controlador de interrupção, N outros. Esse tipo ponte sul tem várias funções, como a gente já pôde ver. Vimos que o computador tem uma memória principal ou memória primária, em que ela é, como dizer assim, é composta por duas partes, né? Uma parte se dá, uma parte é volátil, ou seja, quando você desliga o computador, a informação dela desaparece, é o que a gente conhece como memória RAM, né? E outra parte é uma... só um instantinho aqui. E a outra parte primária, não é memória primária ou principal, tá? Ela é conhecida como... Ela tem duas partes. Uma parte é volátil, que onde ficam carregados os programas para execução, e outra parte é não volátil, tá? Que é onde o processador vai buscar o programa quando você liga a máquina, tá? E então ela é composta por essas duas partes, que eu estou digitando aqui duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Só um instantinho. Pronto.
Nossa memória é composta por duas partes, a memória a parte não volátil e a parte volátil, e a gente vai, então, estudar a memória, a parte volátil conhece como memória RAM, né? E a parte não volátil como BIOS, baseado no MPC. Depois a gente vai estudar um pouquinho melhor isso aqui hoje ainda, né? A questão da BIOS. A entrada e saída é uma abstração composta pelos controladores, né? Os dispositivos de entrada e saída. São vários tipos, né? E, bom, mouse, disco, motor, etc, etc, etc. Tudo que não é memória e não é processador, basicamente entrada e saída. E dentro de dispositivos de entrada e saída tem uma hierarquia de memória que a gente chama de memória secundária, onde os programas e dados são armazenados de uma forma persistente. Se você desligou a energia, além da BIOS, você tem também lá o disco rígido ou o disco de estado sólido, onde tem informação guardada em caráter permanente, onde vai ser carregado o sistema operacional e os programas que você quer executar. Tá? A memória secundária também é composta por dispositivos que nem fita magnética, disco óptico, né? Entre outros. Então, não é óptico. É óptico. Tá? E assim vamos. Tá? O que mais? Vimos que o processador é um conjunto de unidade aritmética e lógica, registrador de unidade de controle. Ele é responsável por buscar as instruções e dados da memória, programar os dispositivos de entrada e saída, decodificar as instruções, fazer as operações aritméticas e lógicas, responder os sinais enviados pelos dispositivos de entrada e saída, como interrupções, ou mesmo sinal de reset. A fotozinha aqui do processador. E vimos que lá dentro ele tem uma unidade aritmética e lógica, que essa unidade aritmética e lógica define o tamanho da arquitetura, né, como sendo 8, 16 e 32 bits, ou 64 bits, e aí, a partir daí, isso tem uma implicação, né, em uma série de outras coisas, como o tamanho dos registradores, a largura de via de dados, etc, etc. Mas não necessariamente, tá? Pode ser que você tenha uma LU de uma determinada largura e os outros elementos do processador de largura diferente. Mas, de qualquer forma, a largura de uma arquitetura não é definida pelo tamanho da instrução, pelo tamanho do barramento de dados, pelo tamanho do barramento de endereço, pelo tamanho do mal operando da unidade de ponto flutuante, tá bom? Os registradores são organizados normalmente no banco de registradores. No nosso processadorzinho que a gente vai estar estudando só tem um registrador que é chamado de acumulador, mas esse banco de registradores normalmente tem 16, 32, 64, até mais registradores. Tem alguns registradores que são invisíveis ao programador, que é um registrador de instruções. Outros que o programador toma conhecimento, como o apontador de instruções, que tem funções especializadas. O RI guarda a instrução que está sendo executada, o apontador de instruções guarda o endereço da próxima instrução que vai ser executada. Deixa eu ler um pouquinho aqui como é essa relação entre a LU e o banco de registradores. Lembrando que vem do inglês, que é raster file, então não é arquivo de registradores, é banco de registradores da tradução em português. A unidade de controle faz, então, responsável para fazer o controle de tudo isso, né? De decodificar a instrução, buscar os operandos, e ela pode ser feita de duas maneiras diferentes, uma delas é microprogramada e a outra é por hardware, né? Ou com portas lógicas, né? Então, vimos um pouquinho aqui como ela se compõe, né? Tem o microprograma, não estamos assim muito detalhe, mas para ter uma ideia, que é como se fosse uma pequena BIOS, né, dentro do processador, que é responsável por executar as instruções. Tá? E dá o passo a passo. A palavra de controle são os sinais que vão ativar os multiplexadores, os registradores de locamento, os registradores, a própria LU, para definir o que ela vai fazer. Então, a palavra de controle são efetivamente os sinais, né, são fios que determinam o funcionamento de todos os componentes, todos os elementos do processador. Ela pode ser microprogramada ou pode ser por hardware, quando por hardware ela é mais simples e, dependendo do tipo, é utilizado um tipo ou outro de arquitetura que a gente vai estudar. A microprogramada é utilizada na arquitetura CISC, né, e a por hardware nas arquiteturas RISC. Tá? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso hoje. Vimos também os diversos tipos de arquitetura e a gente parou mais ou menos por aqui, né? Que uma operação tipo C igual a mais B pode ser feita de 5 maneiras diferentes, dependendo do tipo de arquitetura.
vimos a arquitetura de pilha, todos os operandos são implícitos no topo da pilha, a arquitetura acumulador, um operando implícito, que é o acumulador. Os outros modelos precisam referenciar ou registradores ou as próprias variáveis explicitamente nas instruções. Que, embora a arquitetura memória gere apenas uma instrução, hoje em dia a arquitetura mais utilizada nos processadores é a arquitetura load store, ou registrador, que só duas instruções fazem acesso à memória, a de load para carregar as variáveis nos registradores, e a de store para armazenar o conteúdo dos registradores nas variáveis, e ela, a arquitetura vencedora, a gente também vai estudar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá? Bom, aqui tem um resumão do que eu falei, né? E aí, depois desse breve resumo da aula passada, se é só um resumo, eu pergunto se há alguma dúvida ainda que esteja persistindo na mente de vocês. Tá bom? Então, esses 5 modelos são tipos de arquitetura, né, são importantes, porque é interessante entender como eles funcionam e cada um tem uma aplicação mais relevante, mais importante. E hoje em dia, a arquitetura de pilha é muito utilizada em máquinas virtuais. Por exemplo, a máquina virtual Java. Tá bom? Posso ir? Sem culpa? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos ver o que mais temos para hoje. Tá? Eu estou sem som, gente. Eu desligo aqui para não me atrapalhar. Só um instantinho. Então, vamos lá. Voltamos com o som. Aqui tem um exemplo de arquitetura acumulador. Ela tem um registrador especial que chama acumulador. Todas as instruções são feitas com acumulador. Então, aquele C igual a B mais A, ele é traduzido para load A de B store C. Então, você carrega da memória, né, no acumulador, tá? E depois você soma o acumulador com uma variável que está na memória, que é carregada no registrador temporário, que a gente não vê. O resultado é jogado de volta no acumulador e depois pega o conteúdo do acumulador e armazena de volta na memória no endereço da variável C. Lembra que eu te falar variável C, B, A, são nomes, né? Mas são traduzidos para endereços. Tá? O nome da variável é uma forma mais fácil da gente lidar com as variáveis do que ficar lidando com números, tá bom? Então, a gente dá nominhos para elas, chama de C, de B, de A, etc. Mas representam o quê? Endereços de memória onde estão guardados seus valores, né? Na arquitetura de pilha, né, eu também falei rapidamente sobre isso. Não tem acumulador, tem apenas o topo da pilha está dentro do processador, né? E tudo que você faz são operações com a pilha. Então, puxar, pega uma variável da memória e coloca no topo da pilha. O push B é a mesma coisa. O add somos dois elementos no topo da pilha. E o pop pega o resultado, está no topo da pilha e joga de volta na memória. Esse exemplo aqui tinha uma animação, mas nunca funcionou direito, então tudo bem, a gente vai de PDF, que não tem problema. Tá? Bom, agora a gente vai entrar aqui num campo muito interessante, e isso aqui é uma coisa que alguns cursos se ignora isso, né? Não é todo mundo que conhece isso, mas isso é importante, porque é uma coisa que vocês vão cada vez mais se deparar com isso à medida que vocês estão programando com computadores diferentes, tá? O que acontece? Quando a gente armazena um byte na memória, todo byte tem um endereço. Então, como eu falei, a variável expressa o endereço. Então, se a variável A é um char, você vai traduzir esse endereço para uma posição de memória, 1000, 2000, 3000. Então, não há dúvida em relação a essa forma de você armazenar a informação. Porém, se você tem uma variável de 32 bits, né, uma coisa que começa a se imaginar como é que você vai guardar essa informação na memória. Há pelo menos duas maneiras de fazer isso. Tá? Pelo menos duas maneiras coerentes. Né? Há outras maneiras, mas não são muito
lógicas ou consistentes. Mas vamos lá. Então, uma maneira é eu armazenar o byte mais significativo desses 32 bits, né, no endereço menos significativo. Tá? E outra forma é fazer isso de uma maneira diferente. Eu guardar o byte mais significativo no endereço menos significativo. Tá bom? Então, deu-se o nome, né, para isso de ordenação Big Endian e ordenação Little Endian. Né? Big Professor, a gente não está te escutando nem te vendo. Professor, você está ouvindo? Cara, não... Pronto. Voltei? Sim. Bom, onde é que eu estava quando nós nos perdemos? Não é essas coisas tecnológicas. Eu estava falando de quem? Cheguei a falar do Little India? Muito bem. Big India, Little India. Bom, então, o byte mais significativo, eu tenho 4 bytes lá na minha memória. Tá? Se o byte mais significativo tiver um endereço menor, isso é Big India. Se o byte menos significativo tiver um endereço menor, isso é Little India. Essas duas formas de organização, isso pode parecer muito simples para vocês,
tá? Vou passar a tela para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Morreu. Morreu mesmo. No slide title. Tá. No slide title. Agora sim. Então, se você tem essa ordenação do byte mais significativo no menor endereço, é Big Endian. Se o byte menos significativo tiver no menor endereço, é Little Endian. Essas duas formas de você organizar a informação, elas são, vamos dizer assim, simples, mas elas são problemáticas, porque um processador Little Endian não consegue falar com o processador Big Endian diretamente, tá? Eles não conseguem trocar informação diretamente. Se você botar os dois ligados, né, e eles começarem a conversar de si através, sei lá, da linha serial, etc., vai dar problema, tá? Muito problema. Então, o que acontece quando você tem a internet? Você tem que escolher um padrão. Tá? Então, na internet, o padrão é Big Endian. Tá? Então, o processador Little Endian tem que converter para Big Endian para mandar a informação pela internet. E para converter a informação, você tem que saber o tamanho da tua variável. Isso é um pequeno detalhe. Tá? Você não simplesmente não dá para trocando os bytes, né, byte par com byte ímpar, porque não é isso que está acontecendo. A informação ela é um pouquinho mais essa conversão é um pouco mais complexa. Bom, mas é a pergunta que eu quero fazer para você. Então, isso deu muita confusão, tá? Deu briga, quase briga física, para qual era a melhor forma de ordenar. Então, eu pergunto para vocês, né? Qual é a forma correta de ordenar a informação na memória? Little Endian ou Big Endian? O que vocês acham? Tá? Então, deixa eu só passar aqui no outro slide. Talvez tenha uma outra maneira diferente de mostrar essa informação. Não tem bem lado direito ou esquerdo, tem menor endereço, maior endereço, mas aqui seria a ordenação Big Endian, 0, 1, 2, 3, tá? Começando no... aqui o byte mais significativo armazenado no menor endereço, aqui é justamente ao contrário, tá? O byte menos significativo no menor endereço, tá? Isso aqui não está assim tão bom, né? Eu podia também mostrar um exemplo, mas basicamente o exemplo depende muito depende muito da do que deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá, vamos supor aqui que eu tenho essa seguinte informação, né? Vamos ver, 0A, 0A, 0B, 0C, 0D. Tá? Isso aqui é uma palavra em hexadecimal, tá? 32 bits. Tá? O que acontece é o seguinte, se ela for... Aí, o que tem de diferente? Né? Se eu tiver... deixa eu pegar aqui um shapezinho. Tenho aqui a memória, tá bom? Então, tudo depende muito de como você interpreta. Isso aqui tem o endereço 1000, tá bom? Eu vou fazer byte a byte, fica mais fácil para mim. Se ele copia, eu copio. Tem o endereço 1001, tá? Tem o endereço... Deixa eu ordenar isso aqui. Bom, meio tosco essa... Mas vamos lá. E 2... Isso é uma outra ferramenta que é muito mais
fácil para você desenhar a escolha que é essa. Tem esse endereço maior, 1000, 1001, 1002, 1003. Se você armazenar, então aqui ele tem informação, byte mais significativo, aqui é um 0, tá? Caramba. Então, vamos lá, 0A, 0B, 0C, 0D. Tá? Você cai fora. Sabe? Então, você tem essa informação, tá? E você vai armazenar na memória. Se você armazenar o byte mais significativo no menor endereço, por exemplo, deixa eu só dar uma apertadinha aqui para esse troço. Eu já vi que eu vou sofrer aqui, mas vamos tentar. Se você armazenar assim, não quer ser armazenado de jeito nenhum. Celular. E alguém chegando atrasadíssimo na aula. Ó. Esperar que eu estou desenhando. Pula lá, que bonito. Se você armazenar assim, ok? O byte mais significativo do meu endereço, isso é uma ordenação Big Endian, ok? Ctrl C, Ctrl V. Agora, se você armazenar da outra maneira, isso aqui é muito ruim esse troço. Consigo selecionar, não consigo selecionar várias coisas de uma vez só. Bom, se você armazenar, essa aqui então é a Big Endian. Se você armazenar ao contrário, tá? Eu queria mostrar os dois ao mesmo tempo. Se armazenar assim, então é a Little Endian, o byte menos significativo no menor endereço, tá bom? Então essa é basicamente a diferença entre os dois. Lembra, não dá para bagunçar demais também, né? Quer dizer, DCBA ou ABCD. Não pode ficar trocando aqui no meio B com C, que não vai dar certo, em um dos dois casos. Tá? Então, aqui à direita então, é o Little India e à esquerda seria então o Big India. Eu estava tentando duplicar tudo. Mas não estava conseguindo, tá? Então, deixa eu só escrever aqui embaixo. Little India. E o outro é o Big India, tá? Agora, qual a maneira correta que vocês acham que é a mais correta de armazenar a informação na memória? Little India ou Big India? Essa é a pergunta que eu estava fazendo quando vocês perceberam que eu estava fora do ar. Qual é a maneira que você acha que é a mais correta de fazer isso? Little India, é isso? Alguém acha que Big India é mais correto? Tá. Muito bem. Na realidade, não faz a menor diferença, tá?
Qualquer jeito é jeito. Você tem que escolher um e utilizar. Mas como alguns processadores começaram a utilizar o Little Indian lá atrás e outros Big Indian, isso gerou uma confusão danada. E a pergunta que vocês vão fazer, vocês sabem qual é a tradução de Big Indian e Little Indian? Por que esses nomes foram dados para esse tipo de ordenação? Quem leu antecipadamente lá o texto do livro sabe por quê, mas queria perguntar para vocês, o que quer dizer Big Indian? É índio grande e índio pequeno? Isso é por causa do totem dos índios, que tinha um índio grande em cima, um índio pequeno embaixo, é isso? Os índios americanos? Por causa das viagens de Gulliver. Pois é, o que aconteceu na viagem de Gulliver? Bom, na verdade foi por causa de um autor que em 1980, dia 1º de abril, ele publicou um artigo, né, em que ele dissertava sobre as formas de ordenar a informação na memória, mostrava que algumas eram coerentes, outras incoerentes, não dava para fazer de certas maneiras, você tinha que ter um nível de coerência, e que tanto o Little Indian e o Big Indian eram ordenações coerentes. Tá? Ele comparou essa discussão em torno da ordenação a um fato que aconteceu nas viagens de Gulliver. E brinde grátis do nosso curso é um livro, um e-book, né, sobre as viagens de Gulliver, que vocês poderão aproveitar nas noites de sexta-feira ou de sábado à noite, que nessa pandemia não tem nada mesmo para fazer. Então, lá vocês poderão ler o livrinho Viagem de Gulliver. Então, a arquitetura dos computadores também é a cultura. Tá? Então, o que aconteceu nesse... ele referenciou esse livro em Big Indian a uma discussão que aconteceu durante a viagem de Gulliver. Gulliver naufragou, foi parar lá numa terra que só tinha uns indivíduos pequenininhos, né? Nós chamamos Lilliput. Tá? Conversa vai, conversa vem, e Lilliput estava em briga com uma cidade, outra cidade, outro reino, né? Chamado Blefuscu. Os dois guerreavam. Qual era a briga lá? A briga era a seguinte, que em algum momento um dos reis lá ordenou que um ovo quente, aí eu tenho que contar uma outra história, o que é um ovo quente? O ovo quente é o 3 minutes boiled egg. Você pega um ovo, joga na água fervendo, deixa ela conta 3 minutos, você vai tirar. Então, a clara vai estar mais ou menos cozida e a gema, assim, naquela consistência pastosa, né? Você bota um pouquinho de sal e come o ovo. Aí pergunta o seguinte, qual é o lado correto que você deve quebrar o ovo? O Big Indian ou o Little Indian? Ou seja, qual dos lados? O Big Indian ou o Little Indian? Seja, o lado mais maiorzinho ou o lado menor do ovo deve ser quebrado para você comer um ovo quente? A resposta é tanto faz, mas o rei lá determinou que tinha que ser quebrado de um lado só, a Big Indian, do lado grande, eu não lembro bem qual foi o decreto dele, e os outros, os caras lá de grupo, se revoltaram contra aquilo, não podia ser possível isso, ou podia ter a liberdade de escolher que lado quer comer o ovo, e começaram a guerrear os dois, tudo em função desse decreto real. Isso era uma grande paródia, né? Vocês poderão encontrar detalhes dessa historinha lá da Viagem de Gulliver. E esse autor, David Cohen, se não me engano o nome dele, ele pegou e disse o seguinte, olha, gente, vamos parar de brigar, que isso é uma briga insana, tão idiota quanto a briga dos dois reinos lá do Gulliver, da Viagem de Gulliver, sobre que lado deve se quebrar o ovo. Aí ele chamou um tipo de ordenação de Big Indian e de outro de Little Indian, ironicamente comparando aquela discussão, né? E a partir dali, né, não imediatamente, os ânimos começaram a se acalmar. Ele mostrou que realmente as duas ordenações eram basicamente coerentes e que tinha que haver uma convenção para que os processadores Little Indian pudessem falar com o Big Indian. E lá em algum lugar, algum ponto qualquer, o pessoal da Ethernet utilizou a ordenação Big Indian, que por sua vez se estendeu para a internet, tá? Então, quando o professor Little Indian quer falar com o professor do Big Indian, ele muda a ordenação, e a ordenação tem que ter conhecimento do tamanho da variável. Se ela muda a variável, esses bits só trocar os 2 bytes. Mas se é de 4 bits, não é tão simples essa troca. Se ela for de 64 bits, muito menos ainda. Tá bom? Então, toda essa confusão, né, foi mais ou menos se acalmando, e depois o pessoal já está mais ou menos conformado com isso, e hoje em dia as duas ordenações convivem muito bem, e tem processadores que são até bi-Indian. Você pode escolher por software qual ordenação que você quer usar. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso.
Mas, basicamente, os processadores Little India são x86. Tinha uma lista aqui em algum lugar. Gente, a aula começa bem de horas, tá? Mas o x86 é Little India, tá? E o Motorola é Big India, por exemplo. Não tem mais 4% da Motorola, mas... E alguns outros são Big India. Eu tenho deixa eu pegar aqui. Putz, no texto lá tem quem é quem, tá? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro de qual. Eu sei que x86 é Little India. Deixa eu ver quem é quem. O Little India é dominante para a arquitetura de processador x86, além as implementações de ARM mais antigas, além do RISC-V, originalmente, tá? E, por outro lado, a rotação do Motorola 68000, 10, 20, 30, as versões mais antigas do Spark, a V8 32 bits, e PowerPC são Little India, são Big India. E algumas arquiteturas como processadores MIPS, mas as versões mais recentes do ARM, do PowerPC, tá? Que é da Motorola, é um consórcio, né? E do Spark V9 são Big Indian, tá? O nome do autor do artigo, On Holy Wars and Prayer for Peace, é o Danny Cohen, publicou em 1º de abril de 1980 esse artigo. Acho que tem lá o link no negócio. Então, algumas arquiteturas são Little India, outras são Big India, outras são Big India. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Any doubts? No doubts? Very good. Let's proceed. Tá? Então, são curiosidades da arquitetura de computadores. Perfeito. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os modos de endereçamento. Dado que você escolheu uma ordenação para o seu computador, Little India ou Big India, tá bom? Você estou trabalhando aqui, fazendo outra coisinha também. Então, dado que você escolheu uma ordenação, você agora tem que saber, você agora pode buscar seu operando na memória. Porém, a maneira como o processador busca essa informação na memória, ela pode variar, tá? Ou seja, há maneiras diferentes de você buscar um operando. A instrução ela pode pegar o operando de formas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, tentar explicar isso para vocês melhor um pouquinho. Por exemplo, o operando pode estar embutido na própria instrução. Então, você pode chegar lá e ter o dado embutido na própria instrução. Nessa forma de busca de dados, quando o dado está embutido na própria instrução, ela é chamada de operando imediato. Ok? E esse... tá? Deixa eu só terminar aqui. E aí você, por exemplo, se na instrução você tem, no corpo da instrução, no opcode da instrução, você tem um endereço operando, endereço de memória que está operando, esse modo de endereçamento é chamado modo direto. Tá bom? Então, se o teu operando está no registrador, no acumulador, é chamado modo registrador ou modo acumulador de endereçamento.
Se na instrução tem um endereço memória, onde está o endereço do operando, tá? Esse é o modo indireto via memória. Se no registrador está o endereço memória onde está operando, esse é o modo indireto via registrador, tá? E se você soma o operando, o conteúdo do registrador com uma constante que está na instrução, chama modo endereçamento deslocamento. Se você soma o conteúdo dos registradores, é o modo endereçamento indexado. Para achar o endereço do operando, você tem o modo endereçamento indexado. Se o operando está na pilha implicitamente, chamado modo endereçamento pilha. Tá? Tem outros modos de endereçamento mais complexos, mais sofisticados, mas são os mais importantes. Tá? A gente vai estar abordando aqui no nosso curso. Então, a gente tem ali o modo imediato, o modo registrador, modo direto ou absoluto, modo indireto via registrador, modo deslocamento, modo indexado, modo direto via memória e modo pilha. Então, são maneiras que a instrução tem de buscar o operando. Ok? Então, e tem um outro desenhozinho aqui que eu fiz, né? Então, tá lá, no campo da instrução, tá aqui, campo da instrução, banco de registradores de memória. Se o operando está na própria instrução, o dado é imediato. Se no campo da instrução tem um nome ou um número do registrador, né? Onde está o operando, isso é modo registrador. Se no campo da instrução tem um endereço memória onde está o operando, tá? Isso é modo direto. Se no registrador, desculpe, no campo da instrução tem um número do registrador, e nesse registrador tem um endereço memória do operando, isso é indireto via registrador. Tá bom? Se que mais? Se na instrução tem um número registrador, um dado imediato, e o conteúdo do registrador é chamado para ser imediato para achar o endereço do operando na memória, isso é chamado modo deslocamento. Tá? Estou melhorando aqui só os slides, porque são processos, a gente nunca termina de preparar slides. Tá? Se você... Deixa eu mudar aqui o slide seguinte. Se você, então, tem na instrução número de 2 registradores, né? Você pega o conteúdo desses 2 registradores, soma para obter o endereço de memória do operando, tá? Nem coube direitinho aqui, tem que ficar lá na direita, coitado. É um modo indexado. Se no campo da instrução tem o número do registrador, não, está errado. Isso aqui não precisa ser assim necessariamente. Se no campo da... esse aqui está... Esse aqui não passa nem pelo registrador, não. Tá? Se no campo da instrução tem um endereço de memória, tá? E esse endereço aponta a posição de memória, que tem um endereço do operando, sem endereço, sem direto via memória, tá? Esse aqui tá muito legal, não. Esse não é um indireto via memória. Como é que eu vou descobrir isso depois de tanto tempo? Se o dado está referenciado implicitamente na pilha, é o modo pilha. Tá bom? Então, basicamente, a gente tem isso. Endereço de memória, você tem aqui... esse também, o endereço direto de memória está errado. Tá? Não é assim. Não é assim. Não tem problema. Tá? Não entra registrador nesse modo direto de memória. Só o endereço vai direto para a memória e de lá você vai para onde você quiser. Basicamente é isso.
mais ou menos corrigido. Ai, ai. Tá, deixa eu salvar aqui. Já consertei aqui. Só acertar aqui o desenho. Pronto. Então, na realidade, esse aqui é o modo indireto via memória. Não passa no registrador, não. É assim, tá? Tem um endereço no campo de instrução, endereço aponta a posição de memória, e lá tem o endereço do operando. Isso é indireto via memória. Não passa no registrador. My mistake. E esses são os modos de endereçamento que a gente tem para achar informação. Ok? A gente vai estender a aula um pouquinho também, porque estou meio devagar hoje. Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver aqui no... O direto é tipo um ponteiro, exatamente. Tá, Leonardo? Tá? O indexado é um modo mais complexo. Tem ali são conteúdos registradores para achar o endereço da memória, é utilizado para percorrer a estrutura. Mas deslocamento também é para percorrer a estrutura. Né? O modo indexado é mais flexível. Ok? Esses modos são importantes, a gente vai ver alguns deles no Sapiens, o processador que a gente vai usar nas nossas simulações aqui. E eu só depois preciso atualizar ali não, tá no livro, está errado também, não tem que dar uma olhadinha, mas esse é o modo de endereçamento via memória. Vou dar uma corrigida lá. Bom, o processador ele funciona com o relógio, sincronizando a operação dele. Tá? Ele cadencia as operações. Quanto mais rápido, maior frequência o relógio, mais rápido as instruções serão executadas. Tem dois fatores que vão limitar a velocidade do relógio, né? O atraso dos componentes básicos, tá bom? Isso é uma coisa que utiliza, ela limita bastante, porque você tem, não sei se chegaram a ver isso em circuito lógico, mas os componentes têm um tempo de propagação, tá? Então você não pode ser mais rápido do que o tempo de propagação, porque senão o circuito não vai funcionar corretamente, tá? E quer dizer, tá? A dissipação de calor, né? Então, ela também é um outro fator limitante para o maior. Deixa eu ver aqui se isso resolve. É um fator limitante também para a maior frequência, né, que um processador pode ter. Deixa eu só avançar o slide aqui para vocês. Tá, aqui é o seguinte, a frequência, ela o tempo de ciclo, né, é o inverso da frequência. Então, quanto maior a frequência aqui, maior o F, menor o tempo de ciclo. Então, o sinal de relógio, ele cadencia as operações, cadê ele aqui? Ele aqui. A cada transição de relógio, ele avança uma instrução no pipeline, ou ele ativa um registrador, etc. Então, quanto menor o tempo de ciclo, mais rápido isso vai ser feito. Então, quanto maior a frequência, melhor. O uso técnico como pipeline que a gente vai estudar permite que a gente aumente consideravelmente a frequência desse relógio. Quanto maior a frequência, maior o consumo de energia, dissipação de calor. E isso, a dissipação de calor, impõe limites práticos também sobre a maior frequência que um processador pode ter. Tá bom? Então, isso são dois limitantes, né? Então, dissipação de calor, vamos dizer assim, além do atraso dos componentes, né? Dos componentes, também impõe limites sobre a maior frequência que o processador pode ter. Estou um pouquinho devagar hoje, só about that, mas eu estou aproveitando aqui para dar uma atualizada nos slides. Sempre um errinho ou outro que a gente está corrigindo. Ok? Aqui um modelinho do processador do Sapiens. Opa, que maravilha! Aqui seria a memória. A gente endereça até 64 KB, então tem 16 bits de endereço. O registrador de endereço de memória, a gente não vê, o programador não vê, mas ele endereça a memória. Assim como o RDM,
que guarda os dados ou instruções que estão vindo da memória não é visto pelo programador, é invisível. O RI também é invisível, então você lê uma instrução na memória, ela vai para o RI, você lê um operando, ele vai para o acumulador. Aqui, esse caminho de dados aqui de baixo, do SAPS, tem 8 bits, onde a Arithmetic Logic faz as contas e tem 3 flags, negativo, 0 e carry. A instrução de unidade de controle observa o RI, observa esses carries e vai ativar o multiplexador, os registradores, vai controlar os registradores que tem aqui o stack pointer, né, o apontador de instruções, o próprio REM, o RDM, o acumulador, a função que a unidade de aritmética lógica vai estar realizando, tudo isso é dado pela unidade de controle. Você tem vários fios que saem aqui, além de controlar também o acesso à memória. Ela também faz a leitura e escrita dos operandos e das instruções na memória. Então, a unidade de controle, quer dizer, não está desenhado aqui, mas tem vários fiozinhos saindo daqui, controlando o processador como um todo. Esse aqui já é um processador de 32 bits, é um MIPS. Ele tem um banco de registradores de 32 registradores, ao invés de ter um acumulador só. Também tem aqui um RDM, tem um RI, tem um RM igualzinho, tem um apontador de instruções igualzinho, só que aquele incrementado de 4 em 4, porque essa instrução também tem 32 bits. Tem uma unidade de controlezinho aqui, tem uma wall também, então não muda muito, embora a gente veja que são arquiteturas, uma de 8 bits, outra de 32 bits, mas os elementos que constituem os elementos básicos são os mesmos. Então, a instrução aqui determina os operandos que vão ser lidos, determina a operação que vai ser feita para loop. Em alguns casos vai direto, mas em outros casos passa pela unidade de controle primeiro. Perfeito? Alguma dúvida até agora aqui? Alguma pergunta? Estou devagarinho hoje, estou começando para os problemas técnicos, né, que a gente teve, mas um pouquinho devagar, mas espero que estejam todos acompanhando sem nenhum som. Tá bom? Então, estamos explicando o processador por dentro, né? Mestre, mas eu quero saber como é que faz uma unidade de controle. Aí você tem que procurar outro curso, tem que procurar um livro especializado, ver se vai ver como é que monta a POL, como é que monta a unidade de palavra de controle. Não vamos estar estudando esses detalhes infinitesimais, tá bom? Ou microscópicos. Bom, isso posto, a gente vai fazer uma conversa agora, se vocês todos estiverem de acordo com não houver mais dúvidas, a gente vai falar agora como é que a gente liga o computador. Tá? Eu não tinha muito onde encaixar esse tema, estou encaixando agora, depois vai falar um pouquinho de RISC e CIS que a gente termina a aula de hoje, tá bom? Então, o que a gente tem em termos de ligar o computador, né? Vamos ver aqui. Imagine que eu vou ligar o computador. Tá? Então, eu falei lá atrás que a gente precisa de uma memória não volátil que guarda informação. Tá? A BIOS, a abreviatura de Basic Input Output System, essa coisa muito antiga, ela tinha, entre outras coisas, o programinha que o processador executa quando o computador é ligado. Veja bem, na RAM não tem nada. O disco está lá longe. O disco não é uma coisa acessível diretamente pelo processador. Então, ele precisa dessa memória não volátil para poder executar o primeiro programa. Então, junto da RAM tem a BIOS. Tá bom? E ela é responsável por testar, fazer os primeiros testes que tem no computador e buscar o sistema operacional. Mas isso tem uma regra. Eu vou mostrar parte dessa regra, parte está acontecendo agora. Então, por exemplo, você pode ligar o seu computador e executar um Windows, pode ligar o computador e executar o Linux, se você for um cara esperto, inteligente, né? Então, essas coisas, essas escolhas, o processador tem que fazê-las em algum momento e você tem que dizer para ele o que você quer que ele faça. Tá? Então, basicamente, a BIOS, ela guarda o programa inicial e vai executar um programa que vai escolher qual sistema operacional você quer usar. Ele não busca o sistema operacional diretamente a BIOS. Tá? E ela tem um padrão para fazer isso, eu vou tentar explicar isso para vocês. Tá? Bom, quando você salva a configuração do computador, tipo uma data, tipo como você quer que acesse a memória, a temporização da memória, como você quer, um monte de coisa que você quer fazer,
você guarda essa informação na CMOS, tá? Que é uma pequena memória, tá? Alimentada por uma bateria que está na placa-mãe e permanece ativa enquanto a bateria estiver com carga. Então, quando você está um computador muito antigo e aquela bateria descarrega, você começa a perder a data, aquela configuração de data, tem que entrar na data na mão. Não é que a BIOS está com problema, é que a bateria que alimenta a CMOS se esgotou, você tem que trocar, 20R32, 20, como é que é? CR2032, normalmente, ele tem que trocar aquela bateriazinha com essa moeda e colocar uma nova e você vai parar com esse problema. Tá? Então, essa bateria serve para duas coisas, para guardar essas informações na memória CMOS e para também guardar a hora. Ela alimenta o relógio de tempo real para quando você ligar o computador, ele está com a horazinha atualizada lá. Então, ele tem lá um timerzinho, fica ticando, quando você desliga o computador todo, tira a tomada, mas o relógio de tempo real está contando o tempo. Você coloca na tomada, liga de novo, e aí a data está lá bonitinha, atualizada. É o seu relógio de tempo real. E as outras informações de configuração que você tenha, tipo qual disco de boot, tem umas configurações, tipo a configuração de acesso à memória, a senha, se você botar uma senha, vai estar guardada na memória CMOS. Tá? Ah, por que não guarda na BIOS? Porque a BIOS antigamente era apenas de leitura, ela não era uma BIOS de escrita, e você iria indo o problema de alimentar o relógio de tempo real. Então, não adianta tirar a CMOS fora e você ainda tem que ter uma bateria para alimentar o relógio de tempo real. Então, você mantém o chipzinho, que é o relógio de tempo real, e a CMOS junto. Mantém um chip só. Tá? A era separado, hoje em dia é um chip só. Então, quando você liga o computador, ele vai retirar a data e a hora desse chip e as configurações que você tenha guardado lá. Eventualmente, vai testar o teu computador, verificar se o que está escrito na configuração realmente está lá adequado, não queimou, tirou um pente de memória, alguma coisa assim, verifica se está tudo direitinho, pega a hora de lá e vai iniciar o computador a partir daí. Tá? Perguntas a qualquer momento, tá? Antes de botar, ele faz o post, né? O porão self-test. Verifica a fonte de alimentação, adaptador de vídeo, memória, temporizador, teclado, não está tudo certinho. Então, depois dos testes iniciais, se tudo estiver bem em ordem, o dispositivo de boot pode ser um disco, pendrive ou mesmo a internet, deve ser acessado para que o processo de carga do sistema operacional seja feito. Tá? Lá nessa carga, tá? O que ele vai fazer? Ele vai buscar no disco o gerenciador de partida. Ele não busca o sistema operacional. O gerenciador de partida pode ser o Lilo, pode ser o Grub, pode ser... tem lá o gerenciador de partida da Microsoft. Tá? Então, pode ser qualquer um desses gerenciadores de partida. Bom, e aí, como é que é mais ou menos o negócio? O computador ligado, o BIOS inicia o hardware, o BIOS chama o código, está instalado no MBR, no início do disco, tá? Que é o gerenciador de partida. O código de boot é carregado, tá? Esse código, né, carrega e executa o bootloader, né, o gerenciador de partida que está no sistema de arquivos lá, normalmente do teu HD. Tem uma partiçãozinha separada para isso. Então, isso é feito em várias etapas. Tá? Depois, o bootloader, o gerenciador de partida, ele carrega as informações de configuração que tem lá, apresenta ao usuário uma lista de menu, e depois o gerenciador de partida vai carregar o núcleo do sistema operacional e entrega o controle do computador para ele. E vai estar lá rodando esse ó. Então, é um processo em várias etapas. O gerenciador de partida também ele pode estar, o bootloader pode estar feito em várias partes, né? Também. E essa é a história da BIOS, tá? A BIOS, aí depois tem que contar como é que é esse MBR, como é que ele é estruturado, onde é que ele fica, etc, etc. Mas isso é uma outra história, tá? Eu vou mostrar depois para vocês na parte de trás de saída como é que é uma partição que é feita, os esquemas de partição, etc, etc. Mas essa é a forma tradicional. Hoje em dia, não é mais assim. Você trabalha hoje em dia... Bom, primeiro, dúvidas aqui? Alguém que está com dúvidas sobre essa parte aqui da BIOS? Okay. Professor, eu tenho uma dúvida sobre quanto tempo mais ou menos dura essa bateria que grava que
que carrega essas informações vitais, né? Que você falou que mesmo se o PC estiver desligado da tomada, ele está lá contando hora, essas coisas. Ela dura muito, alguns anos, tá? 4, 5 anos, depende de uma série de condições, até de umidade, de onde você mora, que vai dar corrente de fuga nessa bateria, e outras coisas. Mas ela costuma durar alguns anos. Se depois de alguns anos você começar a ter esse problema de perder a data, né? Você vai ter que entrar lá na BIOS, reconfigurar tudo de novo, está na hora de trocar e você troca. Não tem um aviso assim prévio, né? A semana está acabando, troca a semana, tá? Mas dura alguns anos. E a minha outra dúvida era se hoje em dia, tipo, os computadores, eles provavelmente, né, mesmo que eles tenham esse problema na BIOS, eles utilizem a internet ou coisa do tipo para já automatizar a hora, né? Porque o celular é mais ou menos assim hoje em dia também. Não faz isso, tá? Ele não consegue pegar a hora automaticamente pela internet, tá? Vários motivos, tá? Vários motivos, porque não tem um driver para sua placa de rede, teria que rodar uma pilha TCP/IP, ia ficar muito grande, muito complexo esse código. Entendi, obrigado. Tá? É muito difícil fazer isso pela internet. Bom, quer atualizar a hora pela internet, isso é operacional. Depois você carregou, tem um driver instalado lá, você pode rodar um programinha no Linux, o NTP, tá? Estou rodando o NTP Daemon, né? Que roda o protocolo chamado NTP. No Microsoft também tem o mesmo protocolo NTP, você pode atualizar a hora, sincronizar a hora do seu computador com a hora de um relógio mais acurado, né? Porque aquele relógio de tempo real ele vai defasando com o tempo. O problema dele é esse. Então você de vez em quando vai lá e dá uma sincronizada com a hora real. Ele vai, uma parte vai lá e atualiza na CMOS, né? No RTC, a hora correta. Não é só a hora do sistema que muda. A hora do chipzinho lá também é alterada, do RTC. É isso. Ok. Mas, posso ir? Então, BIOS é uma coisa do passado. Tá? Por quê? Porque a BIOS usa o MBR. O MBR tem muitas limitações. Então, o pessoal falou, vamos usar uma outra partição, GPT. Os caras, opa, mas agora é uma boa hora também para trocar BIOS. Então, eles trocaram a BIOS e trocaram que mais? Trocaram a BIOS. E trocaram o GP, a forma de você particionar o disco, né? O Wi-Fi substitui a BIOS tradicional e não há como mudar de BIOS para Wi-Fi em um computador que já existe, né? Ao invés do MBR, o Wi-Fi utiliza uma nova forma de partição chamada de GUID, né? Partition Table, GPT. GUID é uma abreviatura, né? Que permite superar muitas limitações, que eu não sei exatamente qual que é GUID, tá? Que permite superar muitas limitações do antigo padrão BIOS MBR, com partições maiores e redundância para a tabela de partição. Em ciência, o Wi-Fi é essencialmente um mini sistema operacional executando direto no fio no processador, podendo ser carregado da memória flash da placa-mãe, do disco rígido ou através da rede. Sim, olha só, ele pode usar a rede, mas não com protocolo IP, com protocolos mais de baixo nível, como tipo TFTP, protocolos mais simples, tá? A rede pode ser utilizada para dar boot no computador, mas não são protocolos muito complexos, são utilizados ali, tá bom? O Wi-Fi também definiu um formato padrão para os seus programas executáveis, além de definir uma extensão do formato FAT32 para ser utilizado nas partições que armazenam esses programas. Ou seja, o Wi-Fi carrega programas executáveis compilados com formato definido nessa especificação, estão armazenados em partições de sistema destinadas exclusivamente para o Wi-Fi, formatados também com padrão descrito na sua especificação. Tem um modo de compatibilidade com a BIOS, o Wi-Fi pode dar boot em discos MBR, tá bom? Configurável na interface do usuário, mas não se recomenda que isso seja feito. Então, essa aqui é mais ou menos a historinha, né, de como dar o boot
na máquina, né, metade da história, ela está contada aqui porque, bom, achei melhor colocar aqui, tá? Mas ela, para se completar essa história, você tem que esperar lá a parte de entrada e saída, que eu vou explicar o que é o IBR e o que é o GPT. Perfeito? Tá? Então, o Wi-Fi também é um programinha que fica lá guardado, etc, etc, etc. Perguntas? Professor, Vou falar a questão de partição. professor, Tá? Partição MBR, partição GPT, a gente vai ver lá na parte de entrada e saída. Eu não vou falar agora só para não misturar muitas situações. Eu ia colocar isso também na parte de entrada e saída, eu estou meio na dúvida de colocar. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre MBR e GPT, como existe. E completar essa historinha que está meio pela metade, eu confesso. Tá bom? E agora, para terminar, nos nossos últimos 15 minutos, eu vou falar com vocês. O que o título da guia está errado, porque eu usei provavelmente aproveitei algum slide de algum lugar. RISC e CISC, né? Nessa história de processador, eu falei que tem um tipo de arquitetura que é de pilha, né? Registrador, memória, aquela coisa toda. Tem dois tipos dessa arquitetura se notabilizaram, né? Por ganharem nomes diferentes. Então, uma delas, registrador, é arquitetura RISC, e outra memória, arquitetura CISC. Né? Um dos objetivos de uma arquitetura de processador é permitir a execução dos programas o mais rapidamente possível. Tem várias técnicas para fazer isso, mas o tempo de execução de um programa qualquer, tempo de execução do programa TP, basicamente é uma fórmula, que é CI, número de ciclo, número médio de ciclo de instrução que você gasta para executar as instruções, vezes o tempo do ciclo, que é o inverso da frequência, e o número de instruções do programa. Tá? Então, tem o número de instruções do programa, você tem o tempo do ciclo do relógio, você tem o número de ciclos médios, porque cada instrução leva para ser executada. Então, NI e TC são exatos, CI é uma média, e aí você tem o tempo total estimado para executar o seu programa. Cada daqueles ciclos médios de instrução, você multiplica por... Então, como é que você faz o seu programa ser executado mais rápido? Você pode diminuir CI, TC e NI, mas tem uns probleminha, né? Se você diminui CI, você aumenta TC e diminui... desculpa. Se você quer diminuir o número de instruções, você vai fazer o quê? Fazer instruções mais complexas. Mas se você fizer instruções mais complexas, diminuindo o NI, você vai aumentar o TC e o CI. Tá? Ou você pode fazer instruções mais simples, mas você vai aumentar o NI, mas em compensação você vai diminuir o CI e o TC. Então, o que é melhor? Você fazer um programa que tenha poucas instruções muito sofisticadas, tá? Ou fazer um programa grande que tenha instruções mais simples, mas em compensação você possa ter uma arquitetura, um processador, cujo CI, cujo TC é menor. Entenderam? Então, algumas arquiteturas utilizam estratégia de redução do número de instruções. Para isso, utilizam um conjunto de instruções poderosas, né, um conjunto de instruções poderoso, que de uma só vez pode realizar várias operações complexas, tá? Acessando um número maior que possui de operandos, uma única vez, com vários diversos modos de endereçamento. Com consequência, o número de ciclos para executar cada instrução é muito maior. E a complexidade do hardware faz com que o tempo de ciclo de máquina seja também aumentado. Tá? Então, ao diminuir o NI, mais aumenta o CI e aumenta o TI. Tá? Essa abordagem foi utilizada nas primeiras arquiteturas, incluindo aquelas utilizadas nos primeiros microprocessadores na década de 70. Mas no início da década, então até 70 e qualquer coisa, né? Mas no início da década de 80 surgiu uma universidade americana, Berkeley, Stanford especificamente, uma nova proposta de arquitetura para os processadores. Nesse novo conceito, procura reduzir o tempo de execução através da diminuição do número médio de ciclos de gasto para executar cada instrução e também do tempo de duração de cada ciclo de máquina. Para atingir esse objetivo, as instruções foram simplificadas ao máximo, realizando cada uma delas o menor número possível de operações com a menor quantidade de operandos possível. Assim, os modos de endereçamento dos operandos eram mais simples, o objetivo era diminuir a complexidade do hardware.
Consequência direta é que o maior número de instruções em linguagem de máquina necessárias para codificar um programa em linguagem de alto nível, quando comparado com as arquiteturas convencionais da época, arquiteturas CISC. Convencionais foram nomeadas de CISC, Complex Instruction Set Computers, e as novas arquiteturas receberam o nome de RISC, Reduced Instruction Set Computer. Durante a década de 80, né, foi uma batalha, né, durante essa década, né, seguiu um intenso debate sobre qual a melhor arquitetura, mas as arquiteturas se prevaleceram e a maioria dos processadores existentes de mercado são processadores RISC. Tá? Então, o CISC, qual é a característica deles? São instruções complexas com um número variável de ciclos, grande variável de ciclos de máquina para sua execução. Tem diversos modos de adereçamento, muito mais complexo que aquele que eu mostrei para vocês. Instruções com formato variável, o tamanho dela varia muito, e vários tipos de instruções podiam acessar operandos diretamente na memória principal. Como consequência, cada fase do processamento da instrução podia ter uma duração variável em função da complexidade da instrução. A implementação para usar pipeline, com a técnica que a gente vai estudar daqui a pouco, era muito difícil. A taxa média de execução dessas instruções era bastante superior a um ciclo por instrução. A unidade de controle, em geral, é microprogramada, porque as instruções eram muito complexas, e código compacto foi gerado. Isso é uma facilidade, um ponto positivo, né? Os códigos eram menores. Aqui tem a unidade de controle programada, relembrando, né? Então, são vários passos para você poder executar, decodificar uma instrução, então isso é uma coisa lenta, tá bom? Exemplo de arquitetura CISC, VAX 780, Motorola 78010, 2030, 40, Intel x86, 386, 286, 46, Pentium Core e 360. Tá? As arquiteturas RISC eram mais simples, demandando um número fixo de ciclos de máquina para sua execução, poucos modos de adereçamento, né, e simples, né, poucos formatos de instrução, apenas instruções de load e store fazem acesso à memória principal, nenhuma outra instrução acessa à memória principal. Cada fase de processamento da instrução tem uma duração fixa igual a um ciclo de máquina, ou menos do que isso. São implementados com o pipeline, então elas são mais rápidas. O pipeline é uma técnica muito poderosa e permite que você tenha ganho de 2, 3 vezes em relação a uma arquitetura CISC. A taxa média de execução da instrução na máquina é próxima de um ciclo por instrução, ou menos que isso, né? A unidade de controle, em geral, hardwired, então mais simples, né? O processo de compilação é complexo e requer cuidados especiais para otimizar o código. Aqui está a unidade de controle hardwired, é muito mais simples, então é muito mais rápida do que a outra, né? Processadores de arquitetura são o MIPS, o Spark, o APC, o ARM, o RISC-V, tá? E hoje em dia, praticamente todas as arquiteturas são do tipo RISC, mesmo os processadores da Intel com arquitetura x86. E aí tem um macetezinho para isso. Mas antes de eu falar dos macetes da Intel, eu queria saber se isso ficou claro, ficou muito rápido. Eu acho que é uma coisa simples, né? Então, eu peguei o fôlego aqui e falei tudo de uma vez, mas perguntas são bem-vindas. Dúvidas? Ficou claro isso? Então, RISC, CISC é um debate que já morreu. O RISC ganhou essa filosofia de fazer instruções mais simples, unidade de hardware mais simples, levou à diminuição lá do CI, e isso é mais importante do que... Porque um multiplica pelo outro, né? Você ganha 2 vezes. E o pipeline, na verdade, foi a grande diferença, né? Por que o RISC é mais rápido? Pode implementar pipeline, o CISC não dá para implementar pipeline. Ah, mestre, mas eu tenho um processador da Intel que ele tem pipeline. Sim. A Intel ficou metendo malha no RISC, né? Até mais ou menos no começo da década de 90. Principalmente ela lançou um processador que era CISC por fora e RISC por dentro. Os processadores da Intel, todos eles hoje em dia, fazem a conversão das instruções x86 para instruções RISC, que eles chamam de microoperações, tá? E essas microoperações, na verdade, são instruções RISC. Então, tem um processador RISC que a gente não conhece, que a gente não vê a definição. A tradução é feita em tempo de execução, inclusive em algumas memórias lá dentro, alguns só tem instruções RISC, nem vê a instrução x86 que deu origem. Então, ele pega lá, traduz em tempo de execução, é um tradutor de x86 para RISC. Então, o código x86 é traduzido para instruções
RISC. E lá dentro é um processador RISC com pipeline, essa coisa toda. Foi isso a solução que a Intel encontrou para a sua arquitetura, para os seus processadores, para manter a compatibilidade binária, né? Então, isso é um problema que a Intel, todos os projetos que ela começa, ela tenta manter essa compatibilidade binária. Nesse caso deu certo. Em alguns casos que a gente vai ver, não deu muito certo a história de compatibilidade binária, mas nesse caso ele faz a tradução em tempo de execução. Quando é todo processador Intel moderno, é CISC por fora, né? Aqueles registradores estranhos, né? BR, CQ, tem uns nomes bem peculiares, né? Era AX, BX, CX, mas já passou, já tem outros nomes, né? Tem SR agora, tem um monte de nomes aí estranhos, mas esses registradores são todos traduzidos para R0, R1, R2, R3, R4, R5. Registradores comuns numa máquina RISC comum. Tá? Então, isso encerra a nossa saga aqui em relação aos processadores. O material tem mais detalhes, tá? Está bem redigido o material, tenho melhorado ele a cada semestre que passa, e tem lá as informações sobre o boot, né, mais detalhadas. E quem quiser mais coisa pode avançar, não pode avançar, que eu não liberei o resto da entrada de saída, mas na parte de entrada de saída a gente vai ver mais sobre MBR, sobre partição. Tem lá um material também do Salek, que eu deixei lá, um material histórico que ele tinha comigo aqui, ele faleceu já, então tem lá alguma coisa também para complementar. Bom, e é isso, basicamente, que eu tinha para falar sobre processador. Esses modos de adereçamento, Liriona Big India, a largura interna, banco de registradores. Então, isso já é suficiente para a gente ter uma visão do processador. E a gente vai estar continuando com a memória, com hierarquia de memória, depois com entrada e saída. Ao longo do curso, eu devo liberar para vocês ainda hoje a questão do trabalho, do primeiro trabalho que eu trabalhei sobre o histórico da computação. O questionário encerra hoje, não se esqueçam, por favor, tá? E eu vou liberar aqui o... Já estava lá, tem que voltar. Para vocês aqui, quem prefere o modo antigo, tá aqui o código de presença, vocês podem ir lá, que é sempre um bom motivo, né, para vocês visitarem esse código de presença, para ir lá visitar o Moodle, marcar a presença e dar uma olhadinha no material que está lá. Ok? Eu vou encerrar agora a gravação.